Você já parou para pensar por que que aquela dor nas costas, ela insiste em voltar mesmo depois de tanto remédio que você tomou? Ou porque alguns movimentos de grande estresse, o seu pescoço trava, a sua mandíbula ela fica tensionada, ao ponto da gente até ranger os dentes à noite, né? A verdade é que pouca gente te conta é que o nosso corpo, ele não falha por acaso, ele não adoece, vamos supor, do nada, assim, né? E os nossos ossos, os nossos músculos, as suas articulações, elas são o mapa exato da sua história de vida, das suas emoções que você guarda aqui dentro de você. Eu sou o João Raposo, eu sou fisioterapeuta do corpo e das emoções, estudante de psicanálise e atuo com a fisioterapia já há mais de 20 anos. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar na psicossomática do sistema osteomuscular, que é um sistema que eu adoro, né, como fisioterapeuta, é o que mais vejo na clínica, né? Para você entender de uma vez por todas o que que a sua postura, as suas dores, a sua movimentação está tentando comunicar sobre você, sobre a sua essência. E quando a gente pensa no nosso sistema osteomuscular, né, ossos, articulações, músculos, fáscias, ligamentos, essa anatomia tradicional, elas ensina a gente a enxergar uma estrutura totalmente mecânica, né, uma alavanca de sustentação, um conjunto aí de cabos e polias, né, projetados aí para gerar o movimento, suportar a gravidade. Só que quando você atua no corpo humano, você acaba observando muito além do sintoma. Você percebe rapidamente que essa explicação é um pouco incompleta. E o osso, ele não segura apenas o músculo. A fáscia não envolve só o órgão. O músculo não apenas contrai e relaxa. Eu estou lendo um livro aí, chama Corporificando a Experiência, que é de um quiropraxista, um psicoterapeuta corporal também, o Stanley Kellerman. Ele traz uma provocação profunda, né? O nosso corpo não é uma máquina fria, ele é uma arquitetura viva da nossa experiência existencial. Olha, é muito bonito esse livro, né? O Kellerman, ele estudou o sistema, né, corporal, não só como com a biomecânica, ele estudou o corpo com uma expressão concreta de como a gente habita no mundo, né? Desde o momento em que a gente é concebido, e a gente vai se desenvolvendo no útero, o nosso organismo ele começa a organizar os tecidos, a ectoderme, a forma da nossa pele, o sistema nervoso, a endoderme, né, que constrói aí os órgãos internos, né, e a mesoderme, que é a camada que a gente vai falar hoje, né, a camada intermediária, que é a camada que dá origem a todo o sistema de ossos, de músculos do nosso corpo. E essa mesoderme é o nosso tecido de sustentação, o nosso tecido de ação. É ela que cria as nossas armaduras, que eu já falei tantas vezes aqui, né? O nosso tônus, a nossa capacidade de ir em direção ao mundo, também da gente se esquivar do mundo. E o que, que o Kellerman ensina é que cada pensamento nosso, cada emoção que a gente tem, cada medo, cada trauma, eles não ficam só registrados como lembranças abstratas na memória mental. Eles ganham densidade, eles viram tecido, e quando você passa por uma situação de estresse contínuo, de choque, de abuso, de negligência, o nosso sistema nervoso aciona um reflexo arcaico de defesa. Ele chama isso de o reflexo do susto, né? E diante desse alarme, a musculatura ela se altera. O peito pode se afundar, a cervical tensionar, a lombar se hiperestender e os ombros se elevarem, né? Se esse perigo passa, o ambiente volta a ser seguro. A musculatura relaxa, o tônus volta ao seu estado normal, o corpo recupera aí a sua pulsação fluida. E
Mas e quando o perigo parece que nunca passa? Quando o estresse ele acaba se tornando crônico e aquela resposta de defesa se congela no tempo. A hipertonia, a hipotonia muscular, isso acaba deixando de ser uma reação momentânea e passa a ser uma forma corporal. O osso ele remodela a sua densidade sobre uma pressão contínua. A fáscia, que é o tecido que cobre os músculos e os órgãos, perde a elasticidade e se adensa. Os músculos criam padrões rígidos aí de contenção para impedir aí que a dor, a raiva, a vulnerabilidade acabe transbordando do seu corpo. E a postura que você carrega hoje não é um erro do seu corpo, é a sua história de sobrevivência no mundo. É, a dor crônica na coluna, o travamento no quadril, essa tensão constante aqui no pescoço, muitas vezes não é aquele defeito de fábrica, né, como a gente fala. São formas de que o seu sistema osteomuscular ele encontrou para sustentar vivências que a nossa mente não conseguiu processar sozinho. É o tal do mecanismo de defesa aqui que eu já falei em vários outros vídeos, né? E é por isso que na abordagem aí Kahnemaniana, né? E no trabalho da regulação corporal, a gente não tenta forçar uma postura ideal. Não se trata de empurrar o ombro para trás ou estalar uma articulação, esperando que o problema desapareça aí magicamente. Trata-se de ensinar o paciente a reconhecer essa própria forma, através de micromovimentos que a gente faz eles ficarem conscientes. A gente ensina o córtex motor a dialogar com a musculatura voluntária. E a gente aplica essa metodologia dos 5 passos, né, que eu já até falei do outro livro, né, Anatomia Emocional. Primeiro a gente reconhece a tensão, depois a gente percebe anatomicamente como essa tensão se organiza, depois a gente experimenta intensificar ou diminuir essa forma em pequenas doses, fazendo um pouco mais ou um pouco menos. Quarto passo, a gente pausa para sentir, para integrar essa nova sensação. E o quinto passo, a gente permite que o organismo ele organize um repertório novo, mais flexível, mais potente de comportamento. Quando mexemos nessa arquitetura muscular com presença, com respeito à história daquele corpo, nós não alteramos apenas um movimento de um braço ou um movimento de uma perna. Nós alteramos a própria percepção que a pessoa tem dela mesma, né? Fazer esse movimento de reeducação dos movimentos. A mente pode tentar criar narrativas, justificativas, mas é no tônus muscular, na fáscia, na estrutura óssea, que a verdade da nossa história ela se corporifica. E liberar o sistema osteomuscular não é apenas tirar a dor do corpo, é devolver ao indivíduo essa capacidade de pulsar de novo, de sentir, de viver com autonomia. E por isso a gente vai discutir um pouco, né? O que é o sistema osteomuscular na visão da psicossomática, né? E para a gente entender esse sistema, a gente precisa voltar um pouco na base, né? A gente capta energia pelo sistema respiratório, pelo sistema digestivo e o sistema cardiovascular ele distribui essa energia, né? Mas o sistema osteomuscular ele pega essa energia e coloca em movimento. Existe uma palavra perfeita para isso. Essa palavra é emoção, que ela vem do latim emovere, que significa justamente movimento para fora. A emoção é a energia que quer se mover através do seu corpo. E nada melhor que o sistema osteomuscular, né? Aproximação, afastamento, defesa, expressão, abraço, corrida. Esse é o sistema que é dividido em duas grandes forças, né?
Temos aí os ossos, né, que é a estrutura, a parte rígida ligada à sustentação, segurança, função materna. É o esqueleto que nos segura por dentro. Temos aí os músculos, né, que é a nossa parte flexível, que é responsável pela nossa ação no mundo, direcionada pela independência e pela função paterna, de ir para o futuro. E quando esses dois sistemas eles entram em conflito interno, o corpo acaba sentindo quase que imediatamente, né? Bom, se esse assunto já está fazendo sentido para você e você quer aprender a ler os sinais do seu próprio corpo, não se esqueça aqui de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, porque é assim que o YouTube vai entender que esse vídeo, esse conteúdo, ele precisa chegar para mais pessoas que também estão buscando esse tipo de conhecimento, que buscam esse tipo de transformação. Já se inscreveu? Então, bora lá continuar. A gente vai falar bastante aí do sistema osteomuscular hoje. Vamos lá. E quando a gente estuda esse sistema, é uma coisa que a gente vê bastante na nossa clínica, né? O corpo, ele não é um campo contínuo de informações baseado no trabalho aí de autores, né? Como Reich, por exemplo, fala da análise do caráter, é baseado também na psicossomática, né? A gente observa que a postura externa nada mais é do que o reflexo da postura interna da alma. Nesse livro do Kelleman, ele mostra que a gente costuma adotar três posturas básicas, né, que viram hábitos inconscientes, né, que é a postura de submissão, né, queixo para baixo, ombros caídos, peito fechado. Essa postura traduz inferioridade, baixa estima, desistência, estado defensivo. E tem também a postura de confronto, né? De superioridade, queixo erguido, aquele olhar, né, para cima, peito estufado, uma postura de ataque, de exagero na autoconfiança, né? Que frequentemente também serve para distanciar a razão do coração. E tem a postura natural, a coluna equilibrada, olhar firme no horizonte, onde há também a harmonia entre o sentir e o agir. Só que atenção, existe a máscara também, existe a sombra, né? Quantas vezes você vê alguém com uma postura extremamente rígida por fora, mas que por dentro está colapsada, aquela pessoa está assustada, ou uma pessoa super forte, super musculosa, que carrega aquela musculatura pesada, só que por dentro esconde uma vulnerabilidade de uma criança com medo. E quando a gente fica, né, na evolução humana, quando a gente ficou em pé, a gente expôs essa região torácica e abdominal, né, que é a nossa parte mais vulnerável. Por isso que a nossa postura revela o tempo todo como que a gente se defende do mundo. E quero fazer uma pausa e te perguntar, olhe para a sua postura agora. Como é que você costuma se posicionar no seu dia a dia? Você sente que passa mais tempo aí no confronto, nessa submissão, buscando o equilíbrio? Escreva aqui nos comentários e eu faço questão de ler, de responder, para entender o que o corpo de cada um está dizendo sobre a sua história, sobre a sua essência, sobre as suas defesas, sobre as suas vulnerabilidades. E a gente vê muito isso na clínica, né? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre alguns sintomas que tem no sistema osteomuscular, né? A articulação na psicossomática, ela simbolicamente, ela representa a conexão entre dois ossos, né? Simbolicamente, ela fala da nossa capacidade de relacionamento comigo mesmo
e com o outro. E toda articulação, ela tem limites que são protegidos por ligamentos, por cápsulas. Se você forçar além de um limite uma articulação, ela quebra. E nos relacionamentos é igual. Sem limites saudáveis, a relação se rompe. Os problemas articulares, como artrite, as artroses, né, que costumam falar sobre rigidez, sobre inflexibilidade, dificuldade de convivência. Torcicolo, uma contratura forte no pescoço, que o que aconteceu na sua vida recentemente que doeu tanto a ponto do seu corpo proibir você de olhar para um lado? O torcicolo ele impede uma visão periférica, porque há algo na situação que você não quer ou não consegue encarar. Vamos falar das hérnias, né? Que são os problemas da coluna. A coluna ela carrega a nossa estrutura. Quem você está carregando nas costas? O peso da família, o peso do mundo. E quando a gente carrega mais peso do que nos pertence, a coluna fala: para de carregar o que não é seu. As disfunções da ATM, né, articulação temporomandibular, o bruxismo, né, a articulação temporomandibular é diretamente ligada à nossa fala e à nossa agressividade não expressa. Ranger os dentes à noite, travar o maxilar, reflete uma raiva contida, né? Essa proibição de dizer o que você sente, o medo de explodir, de machucar alguém. E a fibromialgia? Fibromialgia são conflitos internos. A fibromialgia é um exemplo claro de conflito muscular. O músculo quer ir, que é o agonista, mas entra em choque com o músculo que proíbe ele de ir. Um diz eu quero e o outro músculo fala você não pode. Então essa disputa interna constante gera dor no corpo todo, gera assim um cansaço profundo e problemas secundários, não é? Como sono, falta de memória, um monte de outras coisas, né? Percebe como o sintoma nunca é o seu inimigo? A doença, ela não vem para te punir, ela vem para te acordar de algo, é uma mensageira, ela aponta exatamente onde a sua alma travou para que você possa resgatar essa fluidez. E se você precisa olhar para o seu corpo com mais carinho, entender melhor a sua história emocional, destravar esses padrões, você não precisa fazer isso sozinho. Então, eu vou finalizando por aqui esse vídeo sobre o sistema osteomuscular. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e lembre-se sempre, meu bordão final é sempre esse, né? Quando o corpo regula, a nossa vida anda. Um abraço e até o próximo vídeo.